palavra da nossa reflexão se encontra em Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 11. Tiago, capítulo 5, versículos 7 a 11. Diz assim o texto sagrado: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Palavra de acordo com Tiago, capítulo 5, versos 7 a 11. Algumas considerações inteligentes sobre a arte da paciência, que na verdade se constitui numa das grandes necessidades da sua vida e da minha vida. Não é à toa que Tiago começa o texto recomendando que eu e você temos que ser pacientes até a vinda do Senhor. O que significa dizer que depois da vinda do Senhor, todas as coisas da parte de Deus serão consumadas. Não vai haver necessidade mais de haver paciência. Essa necessidade já foi suplantada pela vinda do Senhor. Mas a respeito desta arte necessária, olha só que pensamentos interessantes. A paciência é a única solução para os males que não têm solução. E é claro que determinadas coisas, precipitadamente aos nossos olhos, parecem não haver solução, daí a necessidade da paciência. Pensamento de Joseph Joubert, moralista e ensaísta francês. Outra coisa interessante, outro pensamento de Edmund Burke: nossa paciência alcançará mais que nossa força. Pela paciência você obtém muito mais resultados e frutos do que pela própria força. E também o pensamento de Isaac Newton: se fiz descobertas valiosas, foi mais por ter paciência do que qualquer outro talento. É óbvio que dentro de um pensamento de um cientista, um físico, um matemático e assim vai, necessariamente a paciência se traduz pela sua própria persistência em suas pesquisas. O desenvolvimento que ele realiza exatamente pela sua insistência, pela sua persistência, daí a sua conclusão de que ele alcançou muito mais êxito, não apenas por causa dos seus talentos, mas pela virtude da paciência. A carta de Tiago é uma carta de fundo pastoral. Ela tem por objetivo tratar alguns temas, mas de forma muito prática. Você tem aqui ensinamentos sobre dinheiro, sobre a língua. Eu diria que há muitos ensinamentos de contexto e de natureza moral. E as orientações que ele dá traz algumas indicações interessantes, como, por exemplo, o modo cristão de enfrentar as tribulações, o modo cristão de resistir às tentações e um apelo veemente para que você não seja, e eu também, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Tiago também tinha um pequeno, ainda que raso, objetivo doutrinário. A carta a quem ele dirige, ela ensina sobre uma fé cristã de cunho mais operoso. A fé sem obras, para ele, é algo insignificante, é morto, infrutífero. Portanto, ele retrata a fé por meio das obras que ela tem poder de produzir. E ele também faz algumas orientações de natureza e comportamento moral, especialmente aquilo que é mais adequado ao contexto de vida. Inclusive, provoca os crentes para um alerta: tomem cuidado com as crenças erradas a respeito de Deus.
Mas especificamente nesse texto, ele pensa e faz um apelo aos cristãos: sejam pacientes. Alguém já disse isso para você? Tenha paciência. Aliás, nós usamos essa palavra de uma forma mais pejorativa, né? Tenha paciência. Ou seja, já não estou aguentando mais. Enquanto eu digo para ter paciência, eu estou dizendo que não tenho mais paciência. É muito comum usarmos essas expressões, né? A minha paciência se esgotou, eu já passei dos meus limites e por aí vai. Mas entenda uma coisa, a recomendação não é apenas uma recomendação que se trata e aponta apenas para o aspecto da vinda de Jesus, para aquilo que Deus há de realizar até lá. Mas em toda a extensão, até chegarmos lá, veja que no pensamento daqueles dias, a volta de Jesus era iminente, era próxima. Todos os apóstolos pensavam assim, mas já se passaram praticamente 2000 anos. E você pode também fazer essa projeção. De repente a vinda de Jesus vai acontecer em 2019, mas pode acontecer no ano 3000. E o que nós vamos viver até lá? O que nós vamos enfrentar até lá? Nós não sabemos, mas uma coisa é verdade. Tanto naqueles dias, quanto nos dias de hoje, nós precisamos da paciência. Eu quero dividir com o seu coração o seguinte tema. Acabou que entraram todas as divisões, mas vamos lá assim mesmo. Paciência, a arte de lidar com coisas difíceis de lidar. E a primeira lição que eu quero te apresentar é que essa postura pressupõe algumas atitudes na vida. Ele recomenda, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E ele faz uso de uma ilustração. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ele faz uso desta figura muito característica daqueles dias. E esse lavrador, a quem nós devemos nos assemelhar, a quem devemos copiar em seu comportamento, procedimento, em sua forma de ser, ele indica a atitude que se chama sacrifício. Todo lavrador passa por sacrifício. A vida diz respeito a sacrifícios. Para que você tenha paciência, você vai ter que se sacrificar, ou sacrificar alguma coisa. E esse sacrifício, ele tem uma dimensão muito mais ampla do que imaginamos. No caso do lavrador, o sacrifício do trabalho. Quem planta e espera colher, que é o lavrador, ele tem que se dedicar, tem que haver muita disciplina, há muito esforço e dedicação física, há conhecimento das sementes, das técnicas de plantio, há tempo para preparar a terra manualmente, através de máquinas e implementos, há tempo de semear, há tempo de colher, há suor, há cansaço, há empenho. Ninguém vive a vida na prática da paciência sem o sacrifício. Paciência se assemelha a algum tipo de dor, porque todo sacrifício tem dor, tem um preço a ser pago. Outra atitude é a atitude da racionalidade, da razão, do raciocínio. Esse lavrador precisa conhecer tudo que pode promover uma grande safra, tanto quanto tudo aquilo que pode comprometer uma grande colheita. Você faz uso do seu raciocínio. Você tem que assumir essa postura, essa atitude, para que você seja bem-sucedido. Ele precisa planejar tudo aquilo que envolve a sua atividade. Ele tem que discriminar acerca dos insumos, dos recursos, das técnicas de plantio, das técnicas de colheita. É uma atividade que vai exigir exercício cognitivo, racional. Eu e você somos seres pensantes. É claro que, quando pensamos em paciência, equivocadamente, associamos a paciência com aquele comportamento de neutralidade e de passividade, de contemplação, como se não tivéssemos que fazer nada. Muito pelo contrário. Para ser paciente, você precisa usar a cabeça. Você precisa pensar. É por isso que Tiago fala, olha, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Olha para o lavrador. Ele sabe quando vai chover, ele sabe o tempo certo de semear, e assim vai. É a atitude também da espera resistente. E essa resistência diz sim respeito ao tempo. Existem colheitas que você consegue produzir com 30 dias.
mas existem colheitas que levam 6 meses, e algumas são até anuais. Nós temos hoje, por exemplo, você toma o café. O café é uma colheita anual, uma vez só no ano. Você trabalha o café o ano inteiro para produzir uma única vez. Se você quiser algo mais rápido, plante o rabanete. Leva 30 dias, da semeadura até a colheita. Se você gosta de rabanete, pode começar a plantar hoje, que daqui a 30 dias você vai comer um bom rabanete. Nós precisamos ter uma espera, e diz respeito ao tempo. O lavrador, ele tem a sua paciência exercitada, especialmente nesse quesito. E talvez isso seja ainda mais chocante para os dias que vivemos, porque somos a geração super apressada, do fast food. E de repente, tudo na vida tem que ser fast. E existem coisas que não são fast. Aliás, são slow, 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 slow. Lenta, 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 suave, demorada, amorosa, e aí vai. Ele precisa aguardar. A sua espera não é apenas aguardar o tempo, mas é uma espera saudável, tanto espiritual quanto mentalmente. A sua espera, ela também precisa ser realista. De repente, ela é muito otimista, mas ela tem que prever também um certo tom, um certo degradê de pessimismo. Você planta e você espera que a chuva caia no tempo certo, que você faça uma boa colheita. Mas você também precisa estar preparado para fazer uma colheita abaixo da expectativa, mesmo tendo uma margem de pessimismo. Ele precisa entender que há coisas também que estão fora do seu controle, do seu domínio e alçada. Quem pode dirigir uma chuva? Nem com fumaça de índio você consegue. Em outras palavras, entre muitas e muitas atitudes na vida, ele precisa aprender a esperar pelo Senhor. Paciência, a arte de lidar com coisas difíceis de lidar, ela pressupõe algumas atitudes, pressupõe também algumas convicções na vida. Tiago recomenda a paciência no verso 8 e fala assim: fortalecei o vosso coração. Observe que, ao mesmo tempo que ele trata a paciência, ele já aponta para uma necessidade. E eu quero chamar isso aqui de algo que eu e você precisamos saber. Convicção é aquilo que você precisa saber, para saber as outras coisas. A convicção é uma experiência de pré-conhecimento. É um conhecimento do nosso próprio eu, dos nossos próprios recursos, da nossa própria realidade. E ele diz assim: irmãos, tomai como modelo, como exemplo, no sofrimento e na paciência os profetas. Aqueles que falaram em nome do Senhor, que serviram a Deus. Mas observe, ao mesmo tempo que ele diz que esses homens serviram a Deus, ele fala que estes homens passaram pelo sofrimento, tiveram que agir com paciência. Até os mais íntimos de Deus, do Senhor, não estão isentos de passar por sofrimento, é o que ele recomenda. E as convicções giram em torno disso. Primeira convicção, de que nós precisamos de força, mas nós não temos toda a força. Paciência requer isto, força. Por isso, fortalecei o vosso coração. E nós não temos toda esta força. É a convicção da necessidade do fortalecimento de ânimo. Eu tenho visitado alguns crentes e eu tenho tentado exercer um dom chamado dom da exortação. Exortar significa reanimar as pessoas. Mas uma das coisas mais difíceis na vida é reanimar quem não procura o ânimo, quem não se movimenta, quem apenas, no dizer bem popular, chia, reclama, lamenta, se justifica, se explica para si mesmo. E é uma coisa extremamente ridícula, não é? Porque ânimo é uma coisa que nós cultivamos e temos todos os dias. Você faz comida, você trabalha, você faz compras, você vai para uma atividade de lazer, não é? O problema é que nós somos tão mal educados que nós temos uma empolgação, um ânimo tremendo para ir no shopping, ir no cinema, comprar uma sandália, mas não temos o mesmo ânimo para trabalhar, para estudar
e quem sabe até para a igreja. É uma coisa impressionante. Fala com a pessoa, você está lá com febre, essa época agora, né? Todo mundo está com virose. Eu ligo para os clientes, irmão, você está ausente, estou com virose. O infeliz só vive com virose. Mas a virose que ele tem não permite, não impede ele de ir para o trabalho dele. Ele vai para o trabalho. Debaixo de chuva, sobe no fretado todo dia. Vai daqui lá, gastando uma caixa de lenço. Espirrando o tempo inteiro, mas vai. Mas para a igreja ele está com virose. Tudo bem que é bom que eu também não vou pegar essa virose e vai que eu pego o desânimo também, né? Porque tem gente que é tão ruim que até o desânimo contagia a gente. Uma coisa impressionante. Mas a coisa mais difícil é lidar com gente desanimada. O fortalecimento de ânimo é o encorajamento, é a determinação, é a persistência, é a perseverança, é a não desistência, entre outros comportamentos. Se você tomar aqui como exemplo, nós temos muitos jovens. As pessoas mais velhas, mais experientes, você vai perceber na história de cada um deles que em muitos momentos eles tiveram que ser persistentes, mesmo não tendo vontade. E é exatamente quando eu ajo com persistência que a minha vontade se submete ao meu gerenciamento e não eu que fico à mercê da minha vontade. Pergunta para os alunos de hoje, qualquer aluno. Amanhã, segunda-feira, você tem que levantar às 6 da manhã para a escola. Está 15 graus. Aquela garoa que só Santos tem, nem São Paulo tem mais, mas Santos ainda tem. Chove que não acaba mais, não é? Aqui é assim. Aí o carro do seu pai deu problema, né? O VLT declarou greve e os ônibus não estão rodando. Aí você tem que ir de bicicleta. Mas você vai para a escola. A preguiça danada, quase não aguenta levantar da cama, mas vai. Mas depois da primeira, lá para a segunda aula, passou todo o desânimo. Você já está sintonizado com a escola e com o conteúdo que o professor está dando. Assim é a vida. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. É o fortalecimento. Ele se faz necessário para que se aguarde tudo em seu devido tempo e até fora do nosso tempo, em seu devido propósito da parte do Senhor. Aqui no caso da vinda, existe nas entrelinhas um ensinamento muito interessante. Quando o Tiago fala assim, sejam pacientes e fortaleçam o vosso coração até a vinda do Senhor, ele está anunciando que o Senhor vai chegar. E por isso você pode se manter firme e animado, porque isso é certo. E eu transformaria isso numa aplicação muito inteligente. Você pode ter certeza que todo o seu esforço será compensado. Toda a sua dedicação construída no Senhor será abençoada. Agora, se você continuar no marasmo, na preguiça, e qualquer virosezinha tira você dos seus objetivos, especialmente com relação a Deus, não há nenhuma promessa para você, exceto a de permanecer onde você está. E se o estado que você está é péssimo e ruim, tchau, tchau. Beijinho, beijinho. O fortalecimento ocorre porque não se trata de coisas 100% garantidas. Vivemos em um mundo de incertezas. O lavrador semeia firmado em suas expectativas, mas ele se mantém firme, atento, paciente, porque é preciso que ele se posicione assim, até mesmo para enfrentar as coisas que ele não aguarda. Ele vê a chuva ou vê a falta dela. É a convicção de que tudo vai exigir um enfrentamento corajoso. E nisso surge também a certeza de que haverá outros sofrimentos dos mais variados. Não se trata de algo simples, simplório, mas são enfrentamentos duríssimos, não é fácil. Não se trata de algo leve, mas é alguma coisa desassossegada, inquieta, que produz estresse, exigências. Mesmo em se tratando de algo lícito, correto, justo, ele toma como modelo os pregadores da palavra. Fizeram a vontade de Deus, mas não significa isenção de enfrentamentos, de sofrimentos. Portanto, eu e você temos que ter algumas convicções. Mas há uma convicção, e encerro aqui esse ponto, é a certeza da assistência do Senhor. Se você não tiver a convicção de que Deus te sustenta, você não consegue estender a sua paciência até a vinda do Senhor. Deus está comprometido com a nossa vida. Surge a experiência maravilhosa de você provar do Senhor e de sua graça sustentadora, exatamente quando você não possui recurso algum.
Quando você não possui nenhuma ferramenta, e Deus te qualifica, te habilita, te instrumentaliza, te dá recursos milagrosamente. A ideia de ter paciência até a vinda do Senhor é ter a convicção de que até lá, em todas as experiências, o nosso Deus tem a força que nós precisamos para manter o nosso ânimo onde ele jamais deveria deixar de estar. Um pensador anônimo disse assim: a vontade de Deus jamais te levará a um ponto onde a graça de Deus não pode te manter. A vontade de Deus jamais te levará a um ponto, a um lugar, onde a graça de Deus não pode te manter. É muito bom a gente ter paciência, aguardar pelo Senhor e saber que Ele nos sustenta e nos mantém. Paciência, a arte de lidar com coisas difíceis de lidar. Essa postura pressupõe algumas atitudes, essa postura pressupõe algumas convicções na vida, e a última lição, essa postura pressupõe algumas expectativas na vida. Eis que temos por felizes os que perseveraram, firmes até o fim, em outra tradução. Tendes ouvido da paciência de Jó, e o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Você só pode ter a paciência estendida em todas as áreas da sua existência quando você constrói expectativas no Senhor. Quando as suas expectativas são dirigidas pelo próprio Espírito de Deus, quando as suas expectativas se conformam com a vontade de Deus, quando elas se submetem à vontade de Deus. Mas é importante lembrar que existe aqui um misto muito interessante entre fé e otimismo. Deus sabe que o nosso coração se movimenta, não é, por meio dessas expectativas felizes, aquilo que nós aguardamos de melhor. É o que estes homens do passado fizeram. Apesar de todo o trânsito rude, difícil, constrangedor, prejudicial aparentemente, homens e mulheres de fé foram pessoas que construíram expectativas saudáveis, positivas, e por isso são chamados aqui de felizes. São pessoas que fizeram da felicidade um alvo, mas sem deixar da felicidade pelo caminho. Não é apenas o objetivo de ser feliz, é caminhar de forma feliz até um ponto máximo da felicidade. As expectativas positivas, saudáveis, elas dissipam com aquele pessimismo que encalha, que trava, que impede o nosso caminho. E esta expectativa feliz é quando você vive debaixo da tutela do Senhor, vive com Ele, vive por meio dEle, vive para Ele, sabendo que nas mãos dEle estão todas as coisas, tudo aquilo que Ele permite, gerencia, é sempre para o nosso bem. A sua vontade é melhor do que qualquer outra coisa nesta vida. É por isso que Davi diz que a tua graça é melhor do que a vida. Se você imaginar que a vida pode lhe oferecer coisas maravilhosas, diminua, reduza tudo isso em relação à graça de Deus. A graça de Deus pode oferecer muito mais. Entender convictamente que o fim pertence ao Senhor e que não há qualquer possibilidade que a chegada deste tempo seja de caráter decepcionante. Tempo feliz no seu coração aqueles homens que sofreram, mas que construíram uma fé, uma expectativa em Deus de que tudo seria muito melhor lá na frente. A expectativa neste caso deve corresponder àquilo que o Senhor é. De forma que a venda do meu imóvel, o concurso que você pretende, a casa, o casamento, todas as coisas boas que você idealiza, elas precisam ser construídas na dependência do Senhor e mais, no favor do Senhor, porque ninguém consegue a realização maior fora dele. É nele que nós nos realizamos. Eu não sei se você é daquele tipo de pessoa que se contenta mais
com a comida da avó do que com a presença da avó. Pessoas que se alegram pelo que o outro faz, mas não pelo que o outro é. Nós invertemos as coisas. E às vezes a relação de muitos hoje com Deus é assim. Ele é feliz, ele é contente, alegre, agradecido por aquilo que Deus faz, e não por aquilo que Deus é. E talvez por isso a nossa visão de Deus seja tão torta, tão infeliz, tão imperfeita, de forma que quando Deus não corresponder a essas expectativas, eu me frustro com o próprio Deus, e eu reduzo esse Deus. Agora, se a minha relação com Ele é construída naquilo que Ele é, eu não só vou chegar a todas as bênçãos que Ele é capaz de gerar e produzir, como eu não dependo dessas bênçãos, porque a minha alegria nele já é completa. Eu me alegro com a avó, e não com a comida que ela oferece. Porque um dia a minha avó pode não oferecer comida mais, mas eu preciso amá-la como vó e como alguém especial que sempre foi. Assim é a nossa relação com Deus. E a expectativa aqui deve corresponder àquilo que o Senhor é. Como é que nós moldamos a nossa expectativa? Ele é eterno em misericórdia. É uma misericórdia cheia de carinho, de ternura, de gentileza. Ele é compassivo. É um Deus apiedado, um Deus sensível, sentimental, que se comove com as nossas lutas e as nossas dores. O que Deus é, serve para moldar aquilo que devemos ser na relação com Ele, aquilo que devemos fazer, aquilo que devemos viver e também aquilo que devemos esperar. Portanto, paciência é esta arte de lidar com coisas difíceis de lidar. Essa postura pressupõe algumas atitudes, algumas convicções e algumas expectativas na vida. Eu encerro trazendo mais alguns pensamentos também inteligentes. A paciência, pensamento de Horácio, a paciência torna mais leve o que a tristeza não cura. Eu adoto esse pensamento pensando o seguinte: todas as reações, sentimentos, posturas, ideias negativas que temos não cura nada. Mas a paciência trata todas elas. A pessoa paciente, ela lida com todo tipo de sofrimento, entre aspas, sem parecer que está sofrendo, fecha aspas. Parece que ela não sofre. Ela sofre, mas a resistência dela é maior do que o sofrimento. Ela tem muito mais força do que deficiência, debilidade de força. Estime a impaciência. No entanto, a pretexto de rapidez, não adote a precipitação. Quão precipitados somos, não é? Quem é apressado demais, né? Como dizia o ditado antigo, quem fala muito, né, na pressa, dá bom dia a cavalo. Quem é precipitado demais, não vai muito longe. É melhor você esperar, aguardar pacientemente. Onde está faltando paciência na minha vida e na sua vida? Vou numerar algumas coisas importantes. Paciência com aquele parente. Não aguento mais aquele meu cunhado. Eu sempre falo do cunhado porque eu gosto de pegar em pé de cunhado, né? Eu tenho 2 cunhados, graças a Deus, moro tudo longe, uma benção. Tomara que eles não ouçam essa palavra que eu dei agora. Brincadeira. Aquele parente difícil, tem que ter muita paciência. Né? Vamos falar para o pessoal mais velho, o idoso reclamão, né? Oxi. Que pezinho de boldo é um idoso que fica choramingando o tempo inteiro, né? Rabugento, reclamão, só fica lamentando. Já viveu 115 anos, ainda está chorando até hoje. Não seca a lágrima do cidadão. Haja lenço para uma pessoa assim. É difícil ficar do lado de alguém que só vive reclamando, mas não precisa ser idoso não, tem muito jovem que reclama. Aquele professor de matemática, não vou falar pastor não, porque pastor todo mundo tem que ter paciência, né? O pastor, o pai, a mãe, o irmão, o colega. Onde é que está o nosso calcanhar de Aquiles? Onde está o nosso ponto fraco? Paciência é a arte de lidar com coisas difíceis de lidar. Que Deus dê ao seu coração muita paciência para que você seja muito abençoado. Amém?